Em 21 de maio de 2019, a uma distância de 7 bilhões de anos-luz de distância, nossos detectores de ondas gravitacionais foram abalados pela colisão mais massiva até então. A partir da análise do sinal, os astrônomos concluíram que a detecção era o resultado de dois buracos negros colidindo, pesando 66 e 85 vezes a massa do Sol, respectivamente. Mas e se fosse outra coisa? Um novo estudo oferece uma interpretação diferente do evento. É possível, de acordo com uma equipe internacional de astrofísicos, que os dois objetos não fossem buracos negros, mas objetos misteriosos e teóricos chamados estrelas do bóson, potencialmente constituídos de candidatos elusivos à matéria escura. O evento de onda gravitacional, denominado GW 190521, foi uma descoberta espetacular. O objeto que resultou da fusão dos dois objetos teria sido um buraco negro com cerca de 142 vezes a massa do Sol, dentro da faixa de massa intermediária que nenhum buraco negro jamais havia sido detectado antes, chamada de lacuna de massa superior do buraco negro. Isso foi extremamente legal, mas havia um grande enigma: o buraco negro de 85 massas solares supostamente envolvido na colisão. De acordo com nossos modelos, os buracos negros com mais de 65 massas solares não podem se formar a partir de uma única estrela, como os buracos negros de massa estelar. Isso porque as estrelas precursoras que produziriam um buraco negro nesta faixa de massa são tão massivas que suas supernovas, conhecidas como supernovas de instabilidade de par, deveriam obliterar completamente o núcleo estelar, não deixando nada para trás que pudesse colapsar gravitacionalmente em um buraco negro. Embora nossa compreensão da formação de estrelas como gêmeas não permita perfeitamente que pares de buracos negros estelares nasçam perto o suficiente para se combinarem, é provável que a explicação seja a fusão de dois buracos negros menores. Mas se formos apenas pelos dados, outro modelo se ajusta ainda melhor. É possível que o buraco negro tenha sido produto de uma fusão anterior entre dois buracos negros menores. Que o buraco negro foi produto de uma fusão anterior entre dois buracos negros menores. Liderada por Joan Calderón Bustillo, do Instituto Galego de Física de Altas Energias da Espanha, a equipe de pesquisa determinou que as estrelas do bóson seriam uma combinação perfeita para os números. Nossos resultados mostram que os dois cenários são quase indistinguíveis de acordo com os dados, embora a hipótese da estrela bóson exótica seja ligeiramente preferida, disse o astrofísico José Fonte, da Universidade de Valência, na Espanha. Isso é muito empolgante, uma vez que nosso modelo de estrela bóson é, a partir de agora, muito limitado e sujeito a grandes melhorias. Um modelo mais evoluído pode levar a evidências ainda maiores para este cenário e também nos permitiria estudar gravitacionais anteriores. Observações de ondas sobre o pressuposto de fusão bóson-estrela. As estrelas do bóson são, no momento, puramente teóricas e nunca foram detectadas antes, mas são de interesse crescente para os astrônomos, particularmente na busca por matéria escura. Eles são, como os buracos negros, previstos pela relatividade geral e são capazes de crescer até milhões de massas solares em um tamanho muito compacto. Como relatamos anteriormente, onde as estrelas são compostas principalmente de partículas chamadas férmions, prótons, nêutrons, elétrons, o material que forma as partes mais substanciais de nosso universo, as estrelas bóson seriam feitas inteiramente de bósons. Essas partículas, incluindo fótons, gluons e o famoso bóson de Higgs, não seguem as mesmas regras físicas dos férmions. Os férmions estão sujeitos ao princípio de exclusão de Pauli, o que significa que você não pode ter duas ou mais partículas com exatamente os mesmos estados quânticos, o que inclui o espaço em que se situam. Os bósons, entretanto, podem ser sobrepostos. Quando eles vêm juntos, eles agem como uma grande partícula ou onda de matéria. Sabemos disso porque foi feito em um laboratório, produzindo o que chamamos de condensado de Bose-Einstein. No caso das estrelas bóson, as partículas podem ser comprimidas em um espaço que pode ser descrito com valores distintos, ou pontos em uma escala. Dado o tipo certo de bósons nos arranjos certos, esse campo escalar poderia cair em um arranjo relativamente estável. As estrelas do bóson podem se parecer muito com buracos negros, exceto por uma característica: elas não têm uma superfície absorvente que pararia os fótons, ou um horizonte de eventos, então elas pareceriam totalmente transparentes. Eles são basicamente bolhas compactas de condensado de Bose-Einstein no espaço.
As inúmeras partículas que compõem essas estrelas massivas ironicamente precisariam ser incrivelmente leves, com milhões de vezes menos massa do que um elétron. Curiosamente, esse tipo de bóson ultraleve também seria um candidato à matéria escura, a massa desconhecida e invisível responsável por toda a gravidade extra flutuando em torno do universo que não podemos explicar. Portanto, encontrar estrelas bóson ajudaria pelo menos a resolver um dos maiores mistérios do cosmos. De acordo com os cálculos da equipe, se GW 190.521 fosse uma fusão entre duas estrelas bóson, as massas e distâncias envolvidas seriam diferentes, mas resolveria o problema daquele buraco negro de 85 massas solares. Em primeiro lugar, não estaríamos mais falando sobre a colisão de buracos negros, o que elimina a questão de lidar com um buraco negro proibido, disse Calderone Bustillo. Em segundo lugar, como as fusões de estrelas bóson são muito mais fracas, inferimos uma distância muito mais próxima do que estimada por LIGO e Virgem. Isso leva a uma massa muito maior para o buraco negro final, de cerca de 250 massas solares. Então o fato de que nós testemunharam a formação de um buraco negro de massa intermediária permanece verdadeiro. No cenário da equipe, quando as duas estrelas do bóson colidiram, elas formaram uma estrela do bóson maior que poderia ter se tornado instável e colapsou em um buraco negro. Então é realmente impossível dizer se a interpretação da estrela do bóson está correta, mesmo se pudéssemos ver claramente através da distância revisada de 1,9 bilhão de anos-luz. Em vez disso, a análise nos dá as ferramentas para estudar eventos de ondas gravitacionais de massa intermediária que estão ocorrendo no contexto de estrelas bóson, bem como de buracos negros, com a esperança de encontrar respostas no futuro. Se confirmado por análises subsequentes desta e de outras observações de ondas gravitacionais, disse o astrofísico Carlos Herdeiro, da Universidade de Aveiro, em Portugal, o nosso resultado forneceria a primeira evidência observacional para um candidato à matéria escura muito procurado. A pesquisa foi publicada na Physical Review Letters,